Quando os mergulhadores voltaram ao local do naufrágio do Challenger, não esperavam encontrar nada de novo. Mas então, o sonar deles acendeu. Algo sob o lodo estava pulsando. Possuía arestas, ângulos e emitia um sinal. Era algo muito singular, com características muito incomuns. Não era da natureza, nem de detritos, de algo que não deveria estar ali. E quando se aproximaram, o que encontraram destruiu tudo o que pensávamos saber sobre o desastre do Challenger. Essa seria uma descoberta muito significativa. A assinatura que não deveria estar lá. Quando mergulhadores retornaram ao local do naufrágio do Challenger, anos depois, não se tratava apenas de uma verificação de rotina em busca de destroços desaparecidos. Era parte de um levantamento forense final, destinado a esclarecer quaisquer pendências. Mas o que seus instrumentos captaram foi tudo menos rotineiro. O sistema de sonar registrou um eco estranho e persistente sob o lodo. Um eco que nunca havia aparecido nas operações iniciais de recuperação em 1986. Não era apenas um amontoado de destroços. Tinha bordas, ângulos e dimensões bem definidos. Como um técnico de sonar teria murmurado: "Essa coisa tem cantos. A natureza não constrói assim." O objeto foi medido em aproximadamente 9 metros de comprimento. Grande demais para ser um pedaço da asa ou da cauda. Mas o que gerou alarme não foi o tamanho, e sim o padrão dos retornos. O sonar criava um sinal repetitivo e rítmico que não parecia natural. Alguns até descreveram como uma pulsação. Lenta, constante e mecânica. Um membro da tripulação comparou a uma batida cardíaca. A princípio pensaram que poderia ser interferência de uma embarcação próxima. Mas não havia outros navios dentro do alcance. Não era um sinal de submarino. A mensagem vinha do próprio site. É aqui que a coisa fica estranha. Alguns a bordo acreditavam que não era o Challenger. Começaram a circular teorias da conspiração. Alguns sussurravam que um segundo objeto poderia ter entrado na área. Possivelmente um satélite caído ou um drone estrangeiro. Um rumor nunca confirmado afirmava que durante a Guerra Fria, um satélite soviético havia desaparecido sobre o Atlântico pouco depois do desastre do Challenger. Seria possível que o sinal do sonar fosse algo completamente diferente. Talvez algo que tivesse caído junto com o ônibus espacial, mas que não fosse americano. Mesmo assim, a tripulação teve que presumir a resposta mais simples. A anomalia correspondia às dimensões do compartimento da tripulação. A própria estrutura que outrora abrigara os 7 astronautas. E se esse compartimento estivesse intacto, a implicação seria horrível. A tripulação poderia ter sobrevivido à desintegração. Alguns engenheiros já haviam sugerido isso discretamente anos antes, apontando para dados de telemetria que indicavam separação da cabine e voo balístico. Agora havia confirmação visual. Um sinal de sonar nítido de um objeto que deveria ter sido destruído. Pior ainda, estava em pé no lodo, como se tivesse sido colocado ali. Os mergulhadores vestiram seus equipamentos e desceram às profundezas do Atlântico com uma constatação aterradora. Eles não estavam prestes a recuperar apenas destroços. Eles estavam descendo em direção a uma possível tumba que havia passado despercebida por décadas. E ela estava emitindo um sinal. O mergulho no inesperado. Os mergulhadores do USS Preserver já haviam descido antes. Eles não eram estranhos a águas escuras e surpresas ainda piores. Mas desta vez, a atmosfera era mais pesada. O objeto abaixo não era apenas destroços. Havia estrutura. Conforme seguiam a linha guia na escuridão, a temperatura da água caiu assim como o clima. A visibilidade girava em torno de alguns metros. Um movimento errado da nadadeira podia levantar uma nuvem cegante de lodo. Então chegou o momento para o qual ninguém estava preparado. Um clarão de metal, azulejos brancos, chamuscados e emaranhados de fios à deriva, como águas vivas das profundezas. Era o compartimento da tripulação. Ainda lacrado, ligeiramente inclinado. Parecia uma nave espacial perdida em um fundo marinho desconhecido.
o detalhe mais chocante: as janelas estavam intactas. Os mergulhadores conseguiam ver dentro da cabine de comando. Ainda havia assentos, painéis de controle e até capacetes. Objetos pessoais flutuavam preguiçosamente lá dentro como fantasmas congelados no tempo. Um mergulhador relatou ter visto uma lista de verificação da missão à deriva perto de um console. O que mais os perturbou foi o fato de a cabine não ter se desintegrado. Estava deformada e comprimida, mas não destruída. Parecia proposital. Foi então que os rumores começaram a surgir. Alguns membros da tripulação começaram a cochichar. Por que isso passou despercebido em 1986? Como algo tão grande e tão intacto pôde escapar de missões anteriores? Isso levou a uma teoria que nunca desapareceu completamente, a de que a cabine pode ter viajado mais longe do que o calculado inicialmente. Alguns acreditam que os astronautas tentaram recuperar o controle parcial da nave naqueles segundos finais, usando os sistemas de reserva restantes. A cabine pode ter voado planado ou pelo menos capotado quilômetros mais longe do que o esperado. Isso explicaria por que ela pousou fora da área de detecção original do sonar. Outro detalhe estranho surgiu. Os mergulhadores descreveram uma interferência distinta em suas comunicações à medida que se aproximavam do naufrágio. Nada duradouro, mas o suficiente para assustá-los. Um mergulhador afirmou que seu receptor parou de funcionar exatamente no momento em que tocou a fuselagem. Teóricos da conspiração se aproveitaram disso. A interferência poderia ter vindo de uma fonte externa. Um submarino russo ainda na área ou o estranho pulso de sonar seria algum tipo de anomalia elétrica residual. Um sinal residual emitido por sistemas inativos há muito tempo. A Marinha nunca comentou oficialmente sobre a interrupção das comunicações, mas de volta ao convés, vários mergulhadores estavam visivelmente abalados. Os interruptores que não deveriam ter se movido. Assim que o compartimento da tripulação foi finalmente içado das profundezas, os detalhes perturbadores só aumentaram. Após os engenheiros secarem os painéis e descontaminarem os componentes eletrônicos, fizeram uma descoberta que não era apenas técnica, mas também psicológica. No console direito do piloto, uma série de interruptores elétricos manuais havia sido movida após a desintegração do ônibus espacial. Esses sistemas não eram automatizados. Eram interruptores físicos que precisavam ser acionados manualmente e estavam na configuração exata que sugeria uma tentativa de restabelecer a energia. Pense nisso. Os astronautas ainda estavam trabalhando após a explosão. Enquanto o mundo acreditava que eles haviam morrido instantaneamente em uma enorme bola de fogo, os interruptores contavam uma história diferente. Eles não apenas sobreviveram à separação, como também estavam pensando, agindo e solucionando problemas enquanto caíam de 65 mil pés, aproximadamente 20 mil metros. Um dos interruptores foi encontrado em uma posição que só podia ser alcançada esticando-se sobre o console, um movimento provavelmente feito sob pressão, possivelmente com luvas e a mão trêmula. Em seguida vieram os PIPs, os equipamentos de respiração autônoma para a evacuação. 4 foram recuperadas, 3 haviam sido acionadas. Tratam-se de pequenos cilindros de ar de emergência instalados atrás do assento e um deles pertencia ao piloto. Mike Smith não poderia ter ligado o tanque sozinho. A posição do tanque o tornava inacessível enquanto ele estivesse preso por cinto de segurança. Isso significa que outra pessoa, provavelmente a astronauta Judith Resnick ou Ellison Onizuka, estendeu a mão e ligou o aparelho para ele. Um gesto humano em meio a um desastre mecânico. Isso mudou tudo. A cronologia oficial do Challenger afirmava que a tripulação morreu instantaneamente obliterada na explosão. Mas agora, com as evidências diante deles, os investigadores perceberam a verdade. A explosão não foi uma detonação. Foi uma ruptura estrutural causada por estresse aerodinâmico. O ônibus espacial estava viajando lateralmente a quase Mach 2 quando se desintegrou. A cabine reforçada e separada
se desprendeu intacta e continuou a subir antes de iniciar sua queda terminal. Durante quase 2 minutos e 45 segundos, a aeronave desceu em silêncio. Há rumores ainda não confirmados de uma gravação de áudio secreta da cabine que sobreviveu à explosão desconectada da telemetria, mas posteriormente recuperada. As últimas palavras oficiais são UO, capturadas 73 segundos após a explosão. Mas algumas fontes internas afirmam que há mais. Rumores sobre uma gravação confidencial que teria capturado a tripulação conversando rezando ou tentando pilotar a cabine durante a queda livre. A NASA negou isso repetidamente, mas as teorias persistem. E então surgiu a pergunta que assombra a todos: se eles estavam vivos, estavam conscientes durante o impacto. Os laudos da autópsia e as análises estruturais confirmaram posteriormente que a cabine atingiu a água a mais de 320 km por hora, criando uma força superior a 200 Gs, instantaneamente. Letal. Mas se a cabine permanecesse pressurizada e o sistema PAPS estivesse funcionando, a tripulação poderia ter permanecido acordada até o último segundo. A descoberta que desencadeou uma segunda investigação. Anos após a recuperação inicial, quando o sinal do sonar reacendeu o interesse nos destroços do Challenger, uma investigação secundária confidencial foi discretamente aberta, não para encontrar peças faltantes, mas para rastrear o que mais poderia ter existido lá embaixo. Os mergulhadores encontraram o compartimento da tripulação. Os interruptores e os equipamentos de respiração revelaram que havia sobreviventes. Mas algo mais estava incomodando a inteligência da Marinha. As coordenadas exatas do local onde o compartimento foi descoberto não coincidiam com os padrões de deriva previstos pela modelagem original da explosão. De acordo com simulações de correntes oceânicas realizadas em 1986, a cabine da tripulação deveria ter sido encontrada quase 32 quilômetros ao norte de onde de fato foi descoberta. Isso levantou uma questão profundamente perturbadora. A cabine se moveu ou foi movida? Uma teoria surgiu rapidamente entre os analistas de inteligência: interferência de submersíveis estrangeiros. Durante a Guerra Fria, os soviéticos haviam posicionado inúmeros arrastões de pesca em alto mar ao longo da costa leste dos EUA. Esses navios estavam carregados com equipamentos de vigilância e ocasionalmente lançavam pequenos submarinos capazes de realizar operações secretas no fundo do mar. Alguns registros de sonar da Marinha dos EUA do início de 1986 registraram contatos subaquáticos fracos seguindo o dispositivo de segurança durante a primeira busca. Esses sinais foram descartados na época, presumindo-se serem baleias ou interferência de sonar. Mas após a redescoberta da cabine, esses registros foram reanalisados. Diversos analistas acústicos concluíram que os formatos não eram naturais. Eles apresentavam velocidade e consistência e um perfil de eco metálico que correspondia a muitos subwoofers. Essa não era a única anomalia. Um mergulhador que posteriormente testemunhou em audiência fechada afirmou que a escotilha externa do compartimento da tripulação, normalmente trancada por dentro, parecia ter sido adulterada ou selada novamente. Não foi arrancada pela explosão, mas sim aberta e fechada debaixo d'água. Esse mergulhador, protegido pelo anonimato, disse ter visto marcas de ferramentas nas bordas da escotilha. É claro que isso nunca foi divulgado. Os relatórios oficiais afirmavam que a escotilha estava parcialmente deformada devido ao impacto. Mas até hoje alguns acreditam que os russos chegaram primeiro, examinaram a cabine e depois a deixaram afundar silenciosamente. Uma teoria relacionada ainda mais estranha envolve a interceptação de dados em águas profundas. Alguns pesquisadores independentes acreditam que o estranho sinal de batimento cardíaco do sonar não era do Challenger, mas sim de um transmissor de dados do tipo caixa preta, ejetado durante a desintegração
e que continuou transmitindo semanalmente décadas depois. A presença desse dispositivo a bordo nunca foi oficialmente confirmada, mas a equipe de comunicações do ônibus espacial da Lockheed Martin registrou uma patente para um módulo automatizado de recuperação de dados de voo apenas 2 anos antes do desastre. Durante os mergulhos de recuperação secundários, um item trazido à superfície chamou a atenção não apenas dos engenheiros, mas também das agências de inteligência. Era uma única placa de proteção térmica, parte do sistema de escudo térmico projetado para proteger o ônibus espacial durante a reentrada atmosférica. Essas placas de sílica eram frágeis por natureza, resistentes ao calor, mas quebradiças sob tensão física. A maioria foi vaporizada ou estilhaçada durante a explosão. Mas essa peça não estava apenas intacta. Estava quase impecável, com apenas leves arranhões em uma das bordas. Só esse fato já chamou a atenção. Especialistas examinaram a placa e logo perceberam algo estranho. Ela não apresentava fuligem nem marcas de queimadura compatíveis com a bola de fogo capturada nas imagens do lançamento. Na verdade, os testes mostraram que ela nunca havia sido exposta às temperaturas de reentrada ou ao calor de uma explosão. Não se tratava de um pedaço quebrado da fuselagem. Parecia ter sido armazenado, possivelmente protegido, e depois depositado no local. Mas por quem e por quê? Uma teoria sugeria que a telha poderia ter se desprendido em pleno voo e, de alguma forma, planado intacta até o chão, algo praticamente impossível, dada a turbulência aerodinâmica da desintegração. Outra ideia mais perturbadora ganhou força entre alguns observadores da Marinha, a de que a placa teria sido colocada ali possivelmente como parte de uma tática de desinformação. Durante a Guerra Fria, a CIA e a KGB estavam envolvidas numa corrida armamentista tecnológica, não apenas no espaço, mas também em operações psicológicas. Será que essa placa poderia ter sido usada para rastrear uma operação de recuperação ou, pior, para despistar investigadores? Um memorando desclassificado de 1989 revelou que a NASA e a Marinha receberam uma denúncia anônima digitada num fax agora perdido, alegando que material estranho ao ônibus espacial havia sido integrado à cabine durante o segundo mergulho. A denúncia alegava que um componente do escudo térmico possuía camadas de cerâmica soviética não utilizadas em nenhuma variante conhecida do ônibus espacial americano. A NASA negou isso e insistiu que todo o material recuperado era compatível com o projeto americano. Mas, discretamente, eles testaram a placa novamente. Uma análise de vestígios revelou algo chocante. Minúsculas partículas minerais encontradas apenas nos Montes Urais, no interior da Rússia. É claro que isso nunca foi publicado no relatório da Comissão Rogers. Alguns argumentam que a contaminação por partículas pode ter vindo do lastro de navios ou até mesmo de correntes oceânicas soviéticas. Mas o fato é que uma peça de revestimento do Challenger apareceu com impressões digitais minerais da Rússia. Seja por sabotagem, acidente ou espionagem, isso levantou uma possibilidade perturbadora, a de que alguém tenha tocado nos destroços do Challenger antes mesmo da Marinha dos EUA chegar lá. A fita, que supostamente nunca parou de gravar. Após o compartimento da tripulação ser içado, examinado e discretamente armazenado em um local secreto no Cabo Canaveral. Rumores começaram a circular nos círculos aeroespaciais e de inteligência militar sobre uma gravação de voz da cabine que nunca existiu oficialmente. De acordo com os relatórios públicos da NASA, toda a transmissão de dados a bordo foi interrompida exatamente 73.162 segundos após o tempo limite T, mais 73.162 quando o ônibus espacial se desintegrou no ar. As últimas palavras registradas foram o arrepiante "uh-oh".
do piloto Mike Smith. Mas fontes internas, incluindo 2 ex-contratados da Rockwell International, a principal fabricante do ônibus espacial, afirmaram que um gravador de voo secundário havia sido secretamente integrado à aviônica da cabine da tripulação durante uma modificação em estágio final. Ao contrário da caixa preta principal, que transmitia telemetria para estações terrestres, esta unidade supostamente possuía alimentação interna, era blindada contra pulsos eletromagnéticos e forças G, instalada perto da antepara do convés central. Ela não se destinava à coleta rotineira de dados. Era destinado a voos com cargas militares confidenciais, vários dos quais já estavam planejados para as futuras missões do Challenger. É aqui que a coisa fica perturbadora. De acordo com esses denunciantes, o dispositivo foi recuperado junto com outros materiais da cabine de comando, mas sua existência nunca foi reconhecida nos relatórios oficiais. O gravador foi levado sob custódia do Departamento de Defesa poucas horas após sua descoberta. Em seguida, surgiu o rumor mais persistente de que ele teria capturado áudio durante a queda de 2 minutos e 45 segundos, bem depois do momento da desintegração. Alguns dizem que o áudio inclui os astronautas dando instruções uns aos outros, acionando interruptores e tentando estabilizar a descida. Outros mencionam respiração calma e, em certo momento, uma voz dizendo: "Estamos em queda livre, fiquem comigo." Alguns sussurros chegam a sugerir tentativas de repressurização, embora os engenheiros afirmem que tal recuperação não era possível nessas condições. A NASA, quando questionada anos depois, negou a existência de tal gravação. Mas jornalistas como Alan J. MacDonald, que testemunhou contra as decisões de segurança da NASA, observaram em entrevistas privadas que várias páginas foram censuradas dos primeiros registros do acidente, não por questões de segurança nacional, mas para preservar a dignidade da tripulação. Outro ex-diretor de voo da NASA afirmou que o verdadeiro motivo pelo qual a gravação nunca foi divulgada foi porque ela teria mudado a forma como o público se lembrava deles de vítimas para guerreiros. Talvez o mais chocante seja um item classificado descoberto em uma auditoria orçamentária do GAO de 1996, referente a um arquivo fechado do Programa de Recuperação Biométrica e de Áudio da Missão, STS-51L. Esse era o número da missão do Challenger, caso a gravação exista, e confirme que a tripulação permaneceu consciente, comunicativa e operacional durante seus momentos finais. Enquanto os engenheiros examinavam os restos mortais recuperados do compartimento da tripulação, uma característica causou confusão e alarme. A vedação pressurizada da escotilha dianteira ainda estava intacta, em um veículo que se desintegrou violentamente a mais de Mach 1,9 e caiu de uma altitude de 65 mil pés. A expectativa era de descompressão total. A falha estrutural do ônibus espacial deveria ter rompido as vedações herméticas, mas isso não aconteceu. A junta que separava a cabine intermediária do vácuo da alta atmosfera estava comprimida, não rasgada, e a análise da pressão interna revelou algo surpreendente. A cabine pode ter permanecido pressurizada durante uma parte significativa da queda. Por que isso importa? Porque sem a descompressão, os astronautas não teriam desmaiado. A suposição usada durante décadas para confortar famílias e justificar o silêncio era de que a perda de pressão na cabine fez com que a tripulação perdesse a consciência em segundos. Mas o estado físico da foca contava outra história. Sugeria que eles permaneceram acordados, respirando ar de emergência plenamente conscientes, enquanto a cabine despencava em direção ao mar. Isso reescreve a psicologia da tragédia. Mas não foi só isso.
Um relatório forense posteriormente vazado para investigadores independentes revelou que um dos corrimãos internos da cabine estava dobrado para baixo em um ângulo agudo. Esses corrimãos são usados por astronautas para se impulsionarem em ambientes de gravidade zero. Mas em uma cabine em queda livre e girando um corrimão, não se dobraria dessa forma, a menos que alguém estivesse se apoiando nele com uma força tremenda. É uma imagem arrepiante. Pelo menos um membro da tripulação, talvez o comandante Scobie, estava tentando se estabilizar, possivelmente até mesmo tentando controlar a orientação, usando o que ainda funcionasse. Ainda mais misteriosa era a ausência de respingos de sangue ou traumas visíveis em vários capacetes recuperados no local. Especialistas médicos sugeriram posteriormente que isso indicava consciência até o impacto, já que o trauma causado por uma desaceleração rápida deixa padrões distintos. Mas esses capacetes estavam limpos, intactos e selados. Em outras palavras, estavam preparados para impactos. E ainda havia o circuito de refrigeração do compartimento selado, parte do Sistema de Controle Ambiental, ICS. Um sensor de temperatura recuperado debaixo do convés intermediário ainda registrava valores de memória quando foi religado em um laboratório. A última temperatura interna registrada, 51 graus Fahrenheit, aproximadamente 10,5 graus Celsius. Um frio congelante, mas suportável. Qual a implicação? O sistema de suporte vital estava parcialmente operacional após a separação. Algo resistiu por mais tempo do que qualquer um acreditava ser possível. E isso abriu caminho para especulações mais sombrias. Se a tripulação sobreviveu à desintegração, respirou ar limpo e manteve a pressão na cabine. Um sistema de paraquedas bem projetado poderia tê-lo salvado. Compartilhe suas teorias nos comentários, clique no cartão na tela e inscreva-se para mais conteúdo.